Amém. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos, ó Pai, a vida, Senhor, do Bispo Tiago, a sua casa, a sua esposa, sua filhinha, seus bens materiais, espirituais, animais de estimação, ó Pai. Que ele seja guardado, Pai, cada dia mais e mais, e usado pelo Teu Espírito Santo para edificar os nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Obrigado, apóstolo. A paz do Senhor de novo, a igreja, amém? Apóstolo, eu vou pedir a sua permissão, eu vou pregar lá embaixo. Depois eu subo. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, abra comigo enquanto eu vou chegando, até demorando para chegar, né? Lucas capítulo 15, abra comigo Lucas capítulo 15, é mais pertinho, ó. Eu estou acostumado aqui embaixo. Lucas capítulo 15, não sei se você veio aqui na igreja quarta-feira, e eu comecei a pregar Lucas capítulo 15, e comentei até, o pastor Rodrigo, ele estava prestando atenção na pregação, porque eu falei na pregação que eu ia pregar no domingo o filho pródigo. Falou, pelo menos alguém está prestando atenção na pregação, glória a Deus. E eu, então, queria que você abrisse comigo Lucas capítulo 15 e ler a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Olha, bem melhor esse microfone, hein? O outro parecia uma voz de taquara rachada. Lucas capítulo 15, versículo 11, quem achou, diga amém. Está escrito assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17, e caindo em si, repita comigo, e caindo em si, continuando, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamo e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Versículo 25. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E achando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com os meretrizes, matar-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos, e era justo, versículo 32, alegrarmos-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, e tinha se perdido, e foi achado.
diz a palavra de Deus nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria muito de, nessa noite, focar sobre dois personagens aqui intensos aqui, que apesar que é parábola do filho pródigo, fala que é só um, mas a Bíblia diz aqui que tem dois filhos, o mais novo e o mais velho. Assim, o filho pródigo ela é conhecido, ele é famoso por ser o filho mais novo que pediu a sua herança e saiu a gastar tudo que tinha que o pai deu para ele. Porém, amado irmão, tem dois tipos de pessoas nessa fazenda, nessa casa. Tinha o pai, tinha o filho mais novo e o filho mais velho. Amém, irmãos? É assim, eu creio que você já viu essa parábola, mas eu queria assim, trazer um pouco para a realidade nossa. Porque imagine, não sei você, mas se você ler essa parábola, é uma coisa meio assim, fora da realidade. Porque imagina só, você, pai, construiu uma grande empresa, uma empresa muito, muito sustentável, durante anos você deu duro, aí você tinha dois filhos. Aí o mais velho, ele ingressou contigo para construir essa empresa. Então esse mais velho, ele é o seu braço direito, é a pessoa que estava lá, que dava trabalho duro, que penava contigo. Porém, a Bíblia, pegando a questão da Bíblia, tinha o mais novo. O mais novo era aquele folgado, que não queria nada com nada, que não queria responsabilidades, até trabalhava na empresa, mas não era aquela responsabilidade como o filho mais velho. E certo dia, o filho mais novo falou, entre muitas coisas erradas que ele fez na vida, talvez lá até foi preso, digamos assim, vamos falar na realidade hoje. O filho mais novo fala assim: pai, eu quero sair fora, desculpa a palavra, mas na realidade de hoje, eu quero me desligar da empresa e eu quero, por direito, parte da sua empresa. E mais que depressa o pai veio e fala: não, eu não vou dar nada para o senhor não vou dar para você não. Não, o pai do filho mais novo falou: então, espera aí que eu vou dar a sua parte. E aí, pegando a questão da Bíblia, é como se o pai vendesse uma parte daquela empresa, do lucro que ela tinha, e deu tudo para o filho mais novo. Mas detalhe, irmãos, eu queria que você visse comigo alguns detalhes da palavra. No versículo 12, quando o filho mais novo pede a partilha dos bens, no versículo 12, vai lá comigo, está escrito assim: o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. O pai repartiu com os dois, tá? Então, naquele momento, o filho mais velho também recebeu a parte dele. Porque às vezes a gente lê, a gente acha que o filho mais novo pegou, e aí o filho mais novo, velho, ficou trabalhando com o pai, como se fosse tudo do pai. Não, o filho mais velho recebeu a parte dele também. Então ele estava nas suas mãos o dinheiro da parte dele, amém? Mas só para eu conjecturar aqui. Aí, de repente, esse rapaz gasta tudo e volta, com a maior óleo de peroba na cara, fala: pai, eu errei, eu errei mesmo, gastei tudo, me perdoa, pai. E o pai, mais que depressa: não, volta, filho, volta, tá tudo bem. E melhor, além de perdoar o filho, ele volta para a empresa como sendo gerente da empresa. Por que isso? Porque a Bíblia diz que quando o filho voltou, o pai não somente dá vestes novas, mas dá um anel no dedo. Quando a gente tem anel no dedo, aquele anel está representando um grau de autoridade sobre aquela propriedade. Então, o pai restaurou o grau de autoridade que estava naquela propriedade. E no dia de hoje, o pai restaurou, vai ser gerente de novo, vai voltar para a gerência. E aí, irmãos, tem o filho mais velho. Como que você ficaria, seja sincero, sendo o filho mais velho nessa empresa? Que bom, pai, obrigado, pai, que bom, ele gastou tudo, agora vai voltar para a gerência, para desfrutar e para torrar todo o dinheiro de novo. Ele ficou super feliz. Foi assim que ele ficou? Sim ou não? Não, ele ficou super bravo. Eu também ficaria, E assim, estou falando o problema dessa parábola, que a gente viu um pai permissivo. Se você for olhar assim para a questão bem assim, fria e calculista, é um pai que é permissivo, que pode tudo, que deixa tudo. E assim, e não sei se você percebeu na parábola, no final dela, a gente leu assim, mas que o filho estava lá fora,
e ficou bravo. O pai pediu para ele ir para dentro e falou: ó filho, vai comigo. Não, não vou. Ah, mas tudo que eu tenho é teu, vamos. E ficou algo assim, como se fosse um filme interminável. Sabe aquele filme que você vai até o final e não tem fim? Você fica muito bravo. Não sei se você já viu esse filme. Eu falei: não acredito, eu passei 2 horas vendo esse filme e não teve fim. Vai ter outro filme, vai ter outro. Né? Fica bravo. E aqui não teve fim, irmãos. E outra coisa, amado irmão, que o filho pródigo não é o principal personagem. Tem 2 personagens aqui, que é o filho mais novo e o filho mais velho. Mas falando tudo isso, eu queria que você visse comigo novamente no versículo 11, lá Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus ele começa a parábola assim: e disse. Tem algumas traduções aí que fala e continuou. Continuou. Tem alguma tradução aí que está na sua Bíblia que chama e continuou? Tá, não, levanta a mão aí para eu ver. E continuou. Se Jesus falou continuou, é porque tinha uma história antes dessa, sim ou não? Ele continuou. Então, porque tinha uma história antes dessa que era a parábola das 10 dracmas. E assim, eu queria chamar a sua atenção, como eu falei na quarta, eu preciso falar hoje, antes de falar dos 2 filhos. Jesus, ele estava falando para 2 classes de pessoas essa parábola. Então, se você não entender isso que eu estou falando agora, você não vai entender o que Jesus estava falando para eles e para nós no contexto de hoje. Então, no versículo 1, vai lá comigo no versículo 1 de Lucas 15. Olha só para quem que Jesus estava falando essa parábola. A Bíblia diz assim, ó: e chegando-se ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha o versículo 3. E ele lhe propôs esta parábola dizendo. Então Jesus ele estava, olha só, agora para você entender, Jesus ele estava onde? Ele estava comendo com os pecadores. Então eu vou fazer agora, eu vou encenar agora para vocês lembrar da palavra de hoje. Então eu sou Jesus. Então, e põe lá aqui para mim, irmãos, aqui ó, a casa deles. Eu queria a outra. Não, ó, peraí, deixa aí primeiro. A outra, antes, depois. Ó, essa era uma casa simples de judeu. Então, porque Jesus normalmente ele andava com as pessoas mais humildes, mais simples. Então, normalmente, uma casa de judeu era assim, ó. Tinha a parte de baixo, mas normalmente eles comiam na parte de cima. Então, por isso que tem uma escadinha aqui, e eles comiam lá em cima. Pode ir para outra imagem. Ah, até lá em cima tem uma campainha lá em cima, ó. Tá vendo? Então, tem a escadinha aqui. Então, não sei se vocês lembram daquela palavra que veio 4 homens com um paralítico. E aí a casa estava lotada. E aí eles não conseguiam entrar porque Jesus estava lá dentro. Daí eles foram por cima e pegaram o paralítico e passaram por cima, assim, abriram o telhado e passaram e mandaram o paralítico por cima. Quem lembra disso? É porque não tinha como entrar na porta. Então o que eles fizeram? Eles subiram as escadinhas, foram lá no terraço, abriram e puseram aquele paralítico por lá. Então, só para você entender, Jesus, ele estava comendo com os pecadores lá em cima. Porque assim, tem 2 tipos de pessoas aqui que Jesus estava falando. Os pecadores e os publicanos. E o segundo, que é os fariseus e escribas. E se você que é mais questionador da palavra, você vai falar, mas como que eles podiam estar no mesmo ambiente, bispo? Porque eles não se misturavam, eles achavam que iriam se contaminar com os pecadores, eles nunca se misturavam no mesmo ambiente. Mas eles não estavam no mesmo ambiente. Eu estou mostrando essa casa aqui, porque Jesus ele estava lá em cima, comendo com os pecadores. E os fariseus estavam lá na rua, vendo o Jesus comendo lá no terraço. Olha só, aí Jesus lá de cima, comendo com os pecadores, viram eles reclamaram lá embaixo. Aí o que Jesus fez? Ele desceu as escadas, desceu lá as escadas e foi falar uma parábola para os fariseus e escribas naquele momento. E a Bíblia diz que falou obrigado irmãos, esta parábola. Não sei se na sua palavra aí, mas aqui, essa parábola, está escrito 3 parábolas aí? Não, está escrito esta parábola, está assim na sua Bíblia também, esta parábola, sim ou não? Ou seja, apesar que tem 3 parábolas, que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, na verdade, essas 3 parábolas é uma parábola só. Então você entende, se você não entender o contexto e para quem Jesus estava falando,
você não vai entender também a parábola do filho pródigo. Então Jesus, ele desceu lá embaixo e começou a falar uma parábola. Porque ele falou primeiro da parábola da ovelha perdida. Eu vou falar bem rápido da ovelha perdida. Que era um pastor que tinha 100 ovelhas, aí deixou as 99 lá no aprisco e foi em busca da única ovelha perdida. Foi assim a parábola da ovelha perdida? Quem lembra? Sim ou não? E a Bíblia diz que ele procurou até achar, achou a ovelha, pegou no lombo, voltou para casa e deu uma grande festa, porque era muito importante que era ovelha para aquele pastor. Era importantíssimo. Então, porque ele era tão importante, era necessário dar uma grande festa. Aí Jesus falou, é assim um pecador quando se arrepende, porque faz festa no céu por um único pecador que se arrepende. Ou seja, Deus estava valorizando o indivíduo que se arrepende. Pode ser uma pessoa só. Mas Jesus, ele continua falando outra parábola, que é da dracma perdida. Antes de chegar na parábola do filho pródigo. A dracma perdida, que era uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma. A Bíblia diz que ela perdeu aquela dracma, então ela parou tudo que estava fazendo e procurou o dia inteiro até achar a única dracma que ela estava perdida. Ela tinha 10, ela tinha mais 9 na mão, mas para ela era muito importante aquela dracma. Uma dracma, a dracma naquela época, irmãos, 10 dracmas, era o dote dado pelo pai no casamento. Então, quando se o seu esposo falecesse, ela tinha um dinheiro, que a dracma é um dinheiro, uma quantidade de dinheiro, que ela pudesse voltar para a casa do pai. Então era um recurso muito importante, fora a questão emocional, que era assim uma desonra muito grande perder uma dracma. Então aquela mulher ficou procurando o dia inteiro até achar. E a Bíblia diz que achando, ela deu uma grande festa com as suas amigas. Foi assim na sua Bíblia, sim ou não, igreja? Só 2 pessoas, foi assim. Foi assim, sim ou não, igreja? Sim, foi assim que aconteceu. Então, antes de ir para o filho pródigo, Jesus, ele estava, lembra quantas pessoas ele estava falando? Para 2 tipos de pessoas. Para os pecadores, que estavam comendo no terraço, e para os escribas, que estavam reclamando lá embaixo. Amém? Glória a Deus. E não sei se você percebeu, ele falou 2 parábolas. Primeiro, da ovelha perdida. Jesus, ele estava fazendo referência aos pecadores que ele estava comendo lá em cima. E um detalhe muito importante, que você precisa saber disso. Ovelha, quando está perdida, eu vou fazer a brincadeira que eu fiz quarta-feira, hein? Quem estava quarta-feira aqui, eu vou fazer de novo a brincadeira. A ovelha, quando está perdida, ela sabe que está perdida. Ela tem consciência. Então, aquelas pessoas que estavam lá em cima, elas tinham consciência que estava perdida. Por isso que buscou Jesus. Ela tinha consciência. Ah, bispo, como é que você sabe que a ovelha ela está perdida? Eu vou fazer a brincadeirinha para você lembrar. Né? No rebanho. Então, as ovelhas, ela anda em rebanho, sim ou não? Ela não anda sozinha. As ovelhas precisam andar em bando, que dá mais segurança, porque se ela ficar sozinha, facilmente ela é comida pelos predadores. Então, elas precisam andar em bando. Então, a ovelha, quando ela está pastando com as suas amiguinhas, ela faz o balido. Bé. E aí, quando ela faz o balido, as amigas dela também faz bé. Então, eu vou fazer bé, você vai fazer bé comigo, ok? Então, vai lá, ó. Mé. Opa, eu não estou sozinha. Eu estou pastando, tranquilo, meu pastor está lá. Mé. Opa, não estou perdida, estou com os meus amigos, meu pai está ali. Mé. Opa, meu pai está ali, estou ouvindo. Então ela tem consciência que está com o rebanho. Agora vocês não vão falar mais mé. Mé. Opa, tem algum? Não pode falar mé, não. não tem mais ninguém, ela está perdida. Mé. Poxa, ela começou a entender, tem alguma coisa, problema. Mé, pai, mé. E ninguém respondendo ela. Ou seja, ela sabe que está perdida. Aqueles pecadores sabiam que estava perdido. Porém, consequentemente, no entanto, lembra que Jesus falou da dracma perdida também? Que ela estava perdida. A ovelha estava perdida lá fora, sim ou não? Lá no deserto, lá no pasto. Porém, onde que a dracma perdida estava perdida? Dentro de casa. Ou seja, os pecadores estavam perdidos lá fora. Mas a dracma perdida estava perdida aqui dentro.
E quem que Jesus estava referindo-se? A dracma perdida, os escribas, os fariseus, os religiosos daquela época. Eles também estavam perdidos. Porém, com um grande detalhe, eles não tinham consciência que estavam perdidos. Como a ovelha estava perdida porque ela não tinha consciência. Jesus, ele colocou a dracma propositalmente porque o objeto não tem consciência. Então, o objeto não tem consciência, está perdido. Vai precisar de ajuda de alguém. Assim, literalmente, totalmente, porque a ovelha lá está perdida, pelo menos ela dá um balido, socorro, 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 sem parar, alguém envolvido, ela vai socorrer. Mas, como a dracma perdida, não. Então, ela não precisa pedir socorro, porque ela não sabe que está perdida. E Jesus, ele estava fazendo a referência dos religiosos daquela época, porque eles estavam perdidos também. Aí sim a gente vai para a parábola do filho pródigo agora. Porque assim, Jesus, ele vai para a parábola do filho pródigo, falando do filho mais novo e o filho mais... Agora você entende de quem Jesus estava falando. O filho mais novo era o povo que ele estava comendo no terraço. O filho mais velho é o povo que estava reclamando lá fora, que Jesus estava comendo com o povo lá no terraço. Porque o filho mais velho eram os religiosos daquela época, que não tinha consciência que estava perdido. Mas vamos lá, irmãos, eu quero trazer essa palavra para você, para o seu coração. Quem dos dois você é no dia de hoje? Porque o filho mais novo é aquele que procurou a independência do pai dela, porque o pai dele representa Deus, amém, irmãos? Vocês entendem isso, sim ou não? Então o pai representa Deus. Então o filho mais novo, eu quero independência, pai, eu quero ser dono do meu próprio nariz, dá-me o que é meu. Deus, ele é respeitador, ele não vai interferir nas suas decisões. Ele, amado, se você decide não segui-lo, tá bom, filho, pode ir. Apesar que eu te amo, não é o melhor caminho, a porta está aberta. Eu vou até fazer uma alusão aqui. A Moriá é um aprisco aberto também. Não tem nenhuma cerca para você que você não pode ir embora. Porque aqui você precisa estar por amor. Porque nós não queremos que você fique aqui na Moriá porque é obrigado. Você recebe uma palavra que tem medo de sair para o inferno. Não, o nosso pasto é sem cerca. Então você é livre. Da mesma forma que Deus te faz livre para fazer as suas escolhas. Da mesma forma que aquele pai deixou o filho livre para fazer as suas escolhas, apesar das consequências dela. Porque a pior coisa é a gente estar longe da presença do pai. Mas, amado, consequentemente, lembra que o filho, ele pediu a herança para o pai, sim ou não? Às vezes você vai lá, eu não sou o filho mais novo, eu nunca fiz isso. Mas todas as vezes que a gente quer independência, muitas vezes você fala que você é o dono do próprio nariz, né? Eu vou fazer as minhas próprias escolhas, eu não preciso disso, Deus não precisa tocar nessa área, eu quero ser independente de Deus. Muitas vezes a gente está agindo igual o filho mais novo, irmãos. Mesmo vindo na igreja, mesmo frequentando uma denominação, a gente tem feito como o filho mais novo. E amado irmão, para todos nós vai chegar o tempo de peleja. Para todos nós chega o tempo ruim. Como chegou um tempo ruim para a vida desse menino. Que pelas decisões ruins, o tempo mal chegou na vida dele. Mas teve uma diferença na vida desse menino. Lembra que eu falei caiu em si, versículo 17? E caindo em si, ele teve consciência que estava perdido. E por ele ter consciência que estava perdido, ele reconheceu e voltou para os braços do pai. E voltando para os braços do pai o beijou. A Bíblia diz que ele chegando lá, o beijou. Só para ter uma ideia, na cultura judaica, só para você entender, um velho ancião, porque assim, aquele pai já era um ancião, era um senhor de idade. Sabia, apóstolo, que igreja, que um senhor não podia correr quando era de idade? Era vergonhoso correr quando era de idade. Era tão vergonhoso que era igual assim, alguém trocar a fralda de uma pessoa no dia de hoje, deixar ela nua e trocar uma fralda. Era muito vergonhoso um senhor correr, porque ele não podia correr. Por isso que os velhos daquela época vestiam vestes até embaixo, até os pés, porque ele não ia correr, então não ia tropeçar. Então ele não podia correr. Porém, o que o pai fez? Vendo o filho lá no fundo,
A primeira coisa que ele fez foi correr. Porque, amado irmão, lembra que eu falei da parábola que parece um pai permissível? Na verdade, essa parábola é uma parábola de um pai amoroso. Que apesar de todas as circunstâncias, todas as decisões erradas que a gente toma na vida, se a gente decidir voltar para Ele, Ele vai correr, mesmo que seja humilhante. Ele vai correr com todas as forças dele. Como aquele pastor que procurou aquela ovelha perdida com todas as suas forças, porque uma ovelha perdida era muito importante. Deus continua até hoje, procurando com todas as suas forças, aquele que buscou independência lá fora, mas está passando uma vida difícil, está vivendo uma vida penosa. Talvez a sua vida está penosa, irmãos, mas hoje Deus trouxe aqui para te falar que o amor dele continua mesmo errando. Eu gosto, sabe, o jovem rico, no começo da minha conversão, tocou muito uma pequena palavra, porque o jovem rico seguiu ou não Jesus? O jovem rico seguiu Jesus, sim ou não? Não, ele preferiu o dinheiro, sim ou não? Sim. Mas Jesus sabia que o jovem rico não ia decidir por ele. Mas antes de acontecer isso, o jovem rico falou: o que eu posso fazer para te seguir, mestre? Daí a palavra de Deus diz assim, que Jesus, olhando, fitou os olhos naquele moço e o amou. E disse. Ou seja, mesmo Deus sabendo das nossas decisões futuras que vai ser errado, o amor de Deus não muda por causa disso. O amor de Deus é incondicional, irmãos. Você não precisa fazer nada para Ele amar você. Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não tem como você amar Deus se você não provar do amor dele por ti. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Porque às vezes as pessoas se esforçam para amar Deus, que é o segundo filho. O segundo filho era aquele que trabalhava penosamente. Ele trabalhava penosamente, ou seja, ele achava que ia conseguir crédito, mais crédito com o pai, por aquilo que ele fazia para o pai. Ele achava que ia ser mais importante, porque fazia muito mais para o pai. Irmãos, o amor de Deus não muda na nossa vida por fazer muito para Ele. A gente faz muito para Ele porque a gente conheceu o verdadeiro amor de Deus por nós. Não tem como pular essa etapa. E aquele rapaz, o filho mais velho, para quase terminar a palavra, lembra que ele ganhou herança também? Lembra que ele ganhou? E ele se achava o santo, porque quando ele estava lá fora reclamando com o pai, ele falou assim: olha, eu nunca transgredi uma lei sua, eu fiz tudo certinho, pai. Agora, esse seu filho, ou seja, não era irmão dele, tinha deletado a vida dele. Esse seu filho não é mais meu irmão, não. Ou seja, quando a gente tem essa mentalidade, ou seja, ele não tem a mentalidade de família, ele não se sentia incluso na família dele. Então, além de ter esse problema, ele tinha um problema com o pai. Olha, você nunca me deu um cabrito na minha vida para se alegrar com meus irmãos, com meus amigos, quer dizer. Mas o que o pai falou? Mas filho, tudo que eu tenho é teu, você não precisa me pedir, era só fazer. E aí assim, para você entender a questão, onde que o filho estava com o pai? Estava lá fora, não estava? Sim ou não? Estava lá fora, não estava, irmãos? Lembra da parte do que Jesus estava comendo lá em cima? Dos pecadores? Ele não desceu a escada daquela casinha lá que eu mostrei para vocês e foi lá fora contar uma parábola para os escribas e os fariseus, sim ou não? Lembra que eu falei que a parábola não tinha fim? Porque Jesus ele estava falando com os fariseus naquele momento, falando: vocês são um filho mais velho, vamos entrar comigo, alegrar junto comigo, porque vocês também estão perdidos, vamos entrar comigo. E uma coisa que talvez você nunca percebeu, lembra da dracma perdida, que quando ela é achada, faz uma festa no céu também para um pecador que se arrepende, sim ou não, igreja? A festa não era para o filho mais novo somente, era para o filho mais velho também. Porque, amado irmão, a festa é para todos aqueles que se arrependem e reconhecem o seu erro. O filho mais velho, o problema do filho mais velho é que ele fazia tudo certo com as motivações erradas. Quantas vezes a gente não vem para a igreja por obrigação? Eu vou ter que ir, eu vou cumprir tabela, para não ficar mal, até por medo de ir para o inferno. Amado irmão, muitas vezes a gente é o filho mais velho, fazendo todas as coisas certas,
mas com as motivações erradas. Eu não falo que buscar Deus é pecado, buscar Deus para buscar uma bênção. Não é pecado, Deus é abençoador, amém, irmãos? Deus é abençoador e ama abençoar. Mas é pecado quando a gente não coloca Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. É pecado quando rotineiramente você coloca Ele em segundo, em terceiro, em quarto lugar. É pecado quando você dá o seu dízimo para fazer uma barganha. É pecado quando você faz um jejum e você não deseja o Senhor de todo o seu coração. Você faz uma oração simplesmente para buscar algo, mas para não buscar o coração de Deus. Isso é pecado. E aquele filho mais velho não tinha o coração do pai. Por isso que ele estava perdido. Aqueles fariseus faziam tudo, irmãos e irmãs, mas não tinha o coração de Deus. E sabe, eu queria terminar a palavra hoje, uma coisa que eu não falei nem em Londrina, inclusive até ouvi um pregador falando sobre isso. Eu fui irmão único até os 18 anos. Depois nasceu minha meia-irmã, que morava comigo. Então, o filho mais velho, normalmente, ele nasce primeiro e não tem nenhuma referência de irmão para aprender, só os pais. Ou seja, o filho mais velho só aprende com os adultos. Então, realmente, ele tem a maior bagagem para aprender a parte mais pesada da responsabilidade. Porque daí vem os outros filhos, tem uma referência de irmão, que é uma referência. Então, normalmente, o irmão mais do meio, que é o apóstolo, né? A bispa. Então, tinha a filha da família do apóstolo, tem a Esther, o apóstolo, que é o Edilson, e tem a bispa, que é a Patrícia. Então, o Edilson e a Patrícia já tinham a Esther Elaine ali para ter uma referência. E eu fico imaginando, irmãos, aquele filho mais novo, porque aquele filho mais velho é pecado, né? O filho mais novo, vendo o filho mais velho trabalhar na propriedade do pai, e ver quão penoso e chato era trabalhar para o pai. Porque ele não tinha relacionamento, ele não fazia por amor. Então era coisa, ele trabalhava pela herança, por coisas. Lembra que ele também recebeu do pai? Então eu fico imaginando aquele filho mais velho numa cadeira, apóstolo, e o filho mais novo vendo, assim, na festa do quarto, e o filho mais velho fala: não vejo a hora desse velho morrer, para eu ser dono de tudo isso aqui. Porque ele queria a propriedade do pai, não queria o coração do pai. Ele queria as coisas do pai, não queria o que o pai tinha oferecido ao coração dele. Por que eu estou falando isso? Que muitas vezes a gente é como o filho mais velho na igreja. Hoje, quem que é visitante aí, levanta a mão. Visitante aí, levanta a mão. Tem um lá. A gente tem recebido visita sempre, irmãos. Mas muitas vezes, após, nós somos como o filho mais velho. E o filho mais novo vem de fora e vê a nossa vida. Como é chato ser crente. Nossa, é muito chato. É muito penoso, é muito difícil seguir esse Deus, é muitas regras. Eu não quero isso para a minha vida. Quantas vezes a gente não está sendo filho mais velho para as pessoas lá fora e não permanece na igreja e não conhece a Deus por causa que nós somos os filhos mais velhos, que está penosamente buscando a Deus por algo e não buscando o coração dele, que é a verdadeira essência do Senhor. Irmãos, eu termino essa palavra hoje perguntando para você: quem você é nessa parábola? O filho mais velho ou o filho mais novo? Talvez você pode ser o filho mais novo. Você declarou independência de Deus, mas tem um detalhe, irmãos. Deus, ele prefere a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um santo. Apesar, eu não estou passando a mão na cabeça do filho mais novo, não. Pecou. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si e reconheceu o erro. Mas o filho mais velho, ele se vestia de justo, mas o coração dele era impuro. O coração dele tem más intenções. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para avaliar o seu coração. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui na igreja para que você seja sincero consigo mesmo. Será que eu tenho vindo na igreja? Será que eu tenho buscado a Deus por Ele tão somente? Ou por as coisas que Ele possa dar? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho feito de todo o coração? Ou tenho buscado a Deus com interesse como um filho mais velho? Será que eu tenho me vestido de santo, mas o meu coração está sujo e precisa se converter? É muito fácil a gente pedir perdão quando a gente adultera, quando a gente rouba, quando a gente faz os pecadões, sim ou não?
É muito fácil, porque assim, é explícito, né? Mas como é difícil a gente reconhecer que não está buscando a Deus de todo o coração. Isso é pecado também. Tem um pregador que fala que hoje, atualmente, a gente tem que converter os convertidos. A gente tem que buscar novamente as pessoas dentro da igreja para buscar o coração do Pai novamente. Hoje, amado irmão, o Espírito Santo faz um apelo para que você venha ser incendiado novamente, para tão somente buscar o coração do Pai. Porque, amado irmão, você não precisa de mais nada. Você só precisa do coração do Pai. E sabe qual que é a boa notícia? Quem quer saber a boa notícia aí? Levanta a mão. Que o pai continua como aquele pastor, procurando incessantemente o filho mais novo lá fora. Mas ele continua como aquela mulher, incessantemente buscando aquela dracma perdida dentro de casa, que ela sabe que está perdida. Ele está buscando incessantemente. Ou seja, a parábola é para os dois filhos, porque o pai quer os dois filhos na sua mesa para sentar com ele. Os dois filhos é bem-vindo nessa mesa, irmãos. Tanto os pecadores que estavam comendo com ele lá em cima, mas o filho mais velho lá fora, que eram os escribas, os religiosos, muitas vezes nós estamos lá fora e Jesus está chamando a gente para dentro, para a festa que é nossa. Lembra que é o filho pródigo? Não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos e o de um pai amoroso, que chama os dois filhos para a festa que ele tanto quer dar para eles. Nesta noite, Deus quer dar uma festa para você. O caminho caiu em si. Puxa, essa palavra é para mim. Não precisa falar para ninguém, não, mas fala quietinho, Espírito Santo. Poxa, eu sou o filho mais velho. Tenho ido por obrigação, tenho cumprindo tabela. Às vezes eu nem quero vir na igreja, nem oro direito mais, porque é tão pesado, né? É difícil ser cristão. É muito difícil, Deus não me ouve. Né? Deus não me ouve. Um cabrito sequer não me dá mais, né? Nem vou orar mais para esse Deus, filho mais velho. Apesar que você não entendeu que tudo que Deus tem é teu. Eu gosto de falar que não é o reino somente de Deus, é o reino dos filhos de Deus. O reino é nosso, irmãos. O reino de Deus é meu e seu. Tudo que tem lá você pode desfrutar, não desfruta, porque você não tem buscado o coração do Pai. E eu faço esse apelo hoje, busca o coração do Pai, porque Ele quer te encontrar a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé? Apóstolo, você vai cantar aquela música abençoada e bonita para nós?